dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Aleluia, Jesus. Deve ser linda. Se pudesse eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria ainda todos os discípulos, aleluia, Jesus, que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei. Queremos somente prazer e muita alegria para ser
sobre uma coisa legal. Foi Deus quem inventou e é muito especial. Então preste atenção para entender. Nosso recado é importante e é pra você. Que bom ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. A coisa mais preciosa que alguém pode ter não são carros nem mansões, dinheiro pra dar ou vender. O mais importante, que mais tem valor, é viver com a família nos caminhos do Senhor. Que bom ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Papai, mamãe, pense sempre em mim. Vocês são o modelo que eu vou seguir. Olhando suas vidas, quero aprender a orar, ler a Bíblia e o Senhor conhecer. Que bom ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar. Vou orar com minha família e sei que Deus vai abençoar. Eu sou um filho muito inteligente, em todas as coisas sou obediente. Meu pai e minha mãe querem sempre alegrar, ajudando em casa e gostando de estudar. Bom ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. E aí, vamos brincar? E aí, meu brother, você quer brincar? Os meus brinquedos quero compartilhar. Não falo mentira e não batem meus irmãos, porque tenho Jesus dentro do meu coração. Vou ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Falando de família, vale a pena dizer que o importante é respeitar quem cuida de você. Seja o papai, mamãe, titia, vovó ou vovô, essa pessoa merece seu amor. Que bom é ter uma família, que bom. Abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, melhor lugar, onde eu posso aprender a amar. Vou orar com minha família e sei que Deus vai abençoar. Eu amo minha família, 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 eu amo minha família. Dói, 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 chique, chique, dói, dói. Quem está alegre neste momento? Não, pouca voz para muita gente. Quem está alegre neste momento? É isso aí, quem dá com alegria, não esquece, viu? É momento de você ofertar, mas com alegria. Amém? Eu vou deixar um texto bíblico aqui de referência, que se encontra lá em Lucas. Aleluia, Jesus. Lucas 6:38. Aleluia, Jesus. Projeta para mim, por gentileza. Eu já gostaria de chamar a equipe de louvor, a banda Yahvé, por gentileza. Se posicionar aqui para a gente estar fazendo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, amém?
E assim que eu terminar, o Juninho vai estar passando alguns recados, né, Juninho? É isso mesmo, né? Aleluia, Jesus. Quem achou? Olha só o que diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Deixa eu te falar algo. Aquilo que você lança sobre a terra do Senhor, sobre a casa do Senhor, essa semente que você tem lançado, dízimo e oferta, pode ficar tranquilo, porque Deus não fica devendo para ninguém. Você sempre vai colher, não é igual, mas é 10.000 vezes mais, porque Ele é fiel para cumprir a tua palavra. E uma vez a palavra do Senhor lançada, ela nunca volta vazia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo isso. Então quando você for ofertar, oferte com alegria, lança a semente, espere a colheita para você ver o que vai acontecer. Porque quando você ouve a voz de Deus e é obediente, mais uma vez o céu se abre sobre a sua vida, e mais uma vez Deus derrama chuvas de bênçãos sobre a sua vida, amém? Oh, aleluia. Atrás das poltronas tem um QR Code. Se você for ofertar com Pix, na carteira digital, tem um QR Code atrás, e as irmãs vão estar passando com a salva, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, meu Deus, por essa oportunidade. Quero te louvar também, Senhor, pela vida dos meus amados que está nessa noite. Aquele que tem, aquele que não tem, Senhor, o Senhor vem abençoar de uma forma extraordinária. Pai, que eles venham ter para poder, meu Pai, abençoar a tua obra. Pai, abençoa também, meu Pai, os irmãos que vão estar ofertando e dizimando. Pai, que o Senhor venha multiplicar 1000 vezes mais. Pai, que eles venham reconhecer, Pai, que tudo que temos é porque foi o Senhor que proveu, é porque é o Senhor que nos fortaleceu, é porque é o Senhor, meu Pai, que nos deu a direção. E hoje, nessa noite, reconhecemos, meu Pai, a sua soberania. Então eu te peço agora, abençoa teu povo nesta noite, derrama chuvas de bênção. E assim eu oro e te entrego em nome de Jesus. As palmas que louvam o Senhor. E você que vai ofertar, faça isso com alegria em nome de Jesus. Sentindo a presença dele. Fica de pé, igreja, para podermos estarmos aqui nessa noite. Teve um escape, teve uma intervenção dos céus, para que pudéssemos estarmos aqui reunidos nessa noite. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, e vai correr muitas fontes em meu ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção.
Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavras, profetiza sem parar. Os
Vocês sabem muito bem que o Deus ao qual nós servimos, Ele é um em essência, Deus. Mas Ele se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E os 3 é de uma essência só. É um só Deus. Não são 3 deuses, tá? Não são 3 deuses. É 3 pessoas. Ou a forma em que Deus se expressa, a forma em que Deus lida conosco, em 3 pessoas, mas é um único Deus em essência. Então Jesus, sendo Filho de Deus, também é Deus, o próprio Deus manifesto na pessoa do Filho. Agora veja bem, que esses homens vão questionar, e aí então Jesus vai traçar esse paralelo entre as 2 bênçãos, e ele vai acrescentar que primeiro ele declarou: perdoados estão os seus pecados, porque Ele é Deus, e Ele pode perdoar pecado, para que essas pessoas soubessem que Ele tem autoridade para perdoar pecado, porque Ele é Deus. Aí depois de dizer perdoados estão os seus pecados, Ele disse: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? E o homem levantou e andou na mesma hora. Então nós temos aqui esta questão que é levantada pelos mestres da lei, dizendo: só Deus pode perdoar pecado. E Jesus está mostrando para eles que Ele é Deus. Aí vem um outro debate, Marcos 2,17, quando eles vão falar agora sobre a fraternidade. E no relato aqui do segundo debate, no livro de Marcos, a expressão aqui que aparece, publicanos e pecadores, ela ocorre 3 vezes. E nós vamos ver que os publicanos, eles eram mal vistos por todos, até mesmo odiados, principalmente pela população judaica, ali no local da Galileia. Primeiro, porque os publicanos eram aqueles que cobravam e recolhiam impostos, que era destinado aos cofres de Herodes Antipas. Segundo, por que a população ali odiava eles? Porque o trabalho deles os colocava em contato próximo com os gentios, e segundo os judeus, eles não podiam fazer isso. Em terceiro lugar, eles eram odiados porque eles tinham como prática extorquir o máximo das suas vítimas, principalmente dos próprios da sua nacionalidade. Então, a outra expressão aqui é pecadores. E aí nesse contexto não era somente os que desobedeciam a lei moral de Deus, mas agora representando todos os outros. Aqueles que, por ignorância ou intencionalmente, eles não viviam de acordo com as tradições dos escribas. E aí ele vai mostrar que ambos os grupos eram evitados pelas pessoas respeitáveis, que não lhe daria hospitalidade, não receberiam aquelas pessoas por medo da contaminação cerimonial. Aí Jesus, no entanto, aqui ele delibera e gratuitamente ele confraterniza com eles. Ele não tinha temor algum com relação a isso. Ele chamou Levi, Mateus, que era um publicano, para segui-lo, e aceitou o seu convite para ir na sua casa, para juntamente com ele e os publicanos e os pecadores comerem juntos.
E aí quando os mestres da lei, eles fizeram objeção ao gesto de Jesus, ele respondeu citando um provérbio no qual se comparava a um médico. E ele vai dizer que o médico cujo ministério não é entre os sãos, mas é entre os doentes. De modo que a gente vai perceber que é inevitável que ele seria encontrado entre aqueles que não necessitassem dele, mas sim aqueles que necessitassem dele. E aí ele vai dizer que ele veio para chamar ao arrependimento, não os justos, mas os pecadores. E aí a gente vai olhar e ver aqui no texto que ele não sugeriu que algumas pessoas eram justas e que não precisava de salvação, mas que ele está dizendo aqui que algumas pessoas precisava de salvação, porque aqueles que talvez se colocavam como justos, na verdade eram todos hipócritas, seguia apenas uma religiosidade, e não eram cristãos de verdade, não viviam Cristo de verdade. E aí então Jesus vai nesse momento aqui dizer a estas pessoas que nada é mais eficaz para nos afastar do reino de Deus. O que nos tira do reino de Deus é exatamente a questão desses publicanos: o orgulho e a autossuficiência. Eles achavam que por cumprir a lei rigorosamente, eles seriam salvos. Eles achavam assim. Mas deixa eu te falar uma coisa: cumprir lei e não ter amor não vale nada. Paulo vai dizer isso em Coríntios, capítulo 13, quando ele diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse e pegasse e doasse toda a riqueza, fizesse vários sacrifícios, mas se eu não fizer isso com amor, nada disto me valerá. Então Jesus está mostrando para esses homens que se achavam sãos, ele está dizendo: eu não vim para vocês que se acham autossuficientes, que são orgulhosos. Eu vim para os humildes. Lá nas bem-aventuranças ele vai dizer: para os humildes, para os mansos, para os pacificadores. Eu vim para os que choram. Eu vim para os que têm sede e fome de justiça. Eu vim para estas pessoas. Quem acha que não precisa de mim, pode ficar tranquilo, eu não vim para você. Mas quem precisa de Jesus aí? Então Jesus veio para você nessa noite. Jesus está aqui para abençoar a sua vida nesta noite. Você recebe a bênção de Deus, glorifique o nome dEle. E aí a gente parte para um próximo debate. Agora vem capítulo 2, verso 19, quando Jesus vai falar sobre o jejum. Porque aqui agora a gente vai perceber que Marcos inicia aqui um relato sobre o terceiro debate, chamando aqui a atenção para a diferença entre 3 grupos de discípulos. E aí ele vai falar, ele afirma que os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus estavam jejuando, mas os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E aí a gente vai ver que, ao contrário de Marcos, Lucas vai escrever o seguinte: que os discípulos de Jesus não estavam jejuando, mas estavam comendo e bebendo, enquanto os outros 2 grupos estavam jejuando, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus.
E agora entra um debate. E aí algumas pessoas vieram até Jesus e lhe perguntaram: por que os outros dois grupos estavam jejuando, enquanto que os grupos dele não estavam jejuando? Aí Jesus vai responder a pergunta deles com outra pergunta. Aí ele vai dizer: como pode os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. E aí então começa aqui um debate sobre o jejum. Mas eles estavam falando e não estavam entendendo. Jesus está falando do noivo, enquanto o noivo está na casa e tal. Eles não estavam entendendo nada. Mas olhando para o contexto hoje, nós entendemos o seguinte: que Jesus é o noivo. E que Jesus estava com os discípulos. E Jesus estava dizendo: enquanto eu estiver aqui, o ministério dele não foi tão longo, foi apenas 3 anos e meio. E ele disse: então nesse período, vamos nos alegrar, vamos festejar, porque eu estou na casa, eu estou com vocês, vamos festejar, vamos comer. Ei, irmão, Jesus gostava de comer. Hora de festa é hora de festa, irmão. Hora de festa é hora de festa. Já pensou se o noivo, num casamento, estiver jejuando, aí marca aquela festona, aquele negócio, aí chega todo mundo lá para comer, e ele diz: olha, nós não vamos comer porque eu estou jejuando. Aí todo mundo tem que jejuar. Já pensou que lástima que seria uma festa dessa? Então Jesus está dizendo: enquanto eu estou com vocês, não precisa jejuar, mas vai chegar um dia que eu não estarei mais com vocês. Aí vocês vão jejuar. Aí sim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a gente entende o seguinte: quando você ora, você está entrando em comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E vamos aprender uma outra coisa. A oração nossa move Deus? Deus continua no mesmo lugar. Tem gente que fala: vamos fazer uma oração aqui, que essa oração vai mover a mão de Deus para nos abençoar. Desculpa eu lhe decepcionar. Isaías 59, 1. A mão do Senhor. Vou contar, não deu nem para contar. Ia contar até 3. Então, quando você ora, quem muda é você. Sabia? A gente ora não é para mudar Deus. A gente ora para mudar a nós mesmos. Porque Deus não precisa de mudança. E olha o que ele diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para não poder ouvir. Deus está ouvindo, Deus está com a mão estendida. Quem não está debaixo da mão dele é a gente. Quer ver o verso 2 do capítulo 59 de Isaías? Pode pôr aí para nós, por favor? Coloca aí. Isaías 59, 1. Vamos ler de novo. Vamos lá, ó. Opa, 1, isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Agora leia bem alto, igreja. 1, 2, 3 e... Entendeu ou não?
O pecado bloqueia você da mão que está estendida e não encolhe. O pecado bloqueia você de não ouvir o que Deus quer que você ouça. Então quando eu oro para que eu venha mudar. Já observou a oração do Pai Nosso? Ela é um modelo. Não é uma oração para você virar uma reza. Tá? A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Ali tem um começo, um meio e um fim. E o começo é glorificando a Deus, Pai Nosso. Primeiro reconhecendo que o Pai não é só seu. O Pai é de todos. Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo, sim ou não? Mas para que eu que digo que sirvo a Deus, a um Deus santo, santificar o nome de Deus, como é que eu santifico o nome de Deus? Me santificando. Para que quando as pessoas olhar para você e dizer, essa mulher serve a um Deus diferente, a um Deus poderoso, vivo, tremendo. Olha só como ela vive. Agora, dura coisa é alguém olhar para você e falar assim, nossa, isso que é ser crente? Nossa, ele é mentiroso, ela é fofoqueira, Aí você não está santificando o nome de Deus. Entendeu ou não? Então você precisa santificar o nome do Senhor através do seu comportamento como cristão. As pessoas têm que olhar para você, e eu vou dizer uma coisa para você: as pessoas lá fora não lê Bíblia. As pessoas lá fora lê a sua vida. E é o jeito que você vive que eles vão dizer, isto é servir a Deus, isto que é ser servo de Deus, isto que é ser serva de Deus. Quando eu entregar minha vida para Jesus, eu quero ser crente igual essa pessoa. Antes do povo inventar na internet os influência, os crentes já eram influência, ó. Uns pro lado do mal, outros pro lado certo. Agora, no último dia, você vai ter que acertar umas continhas com Jesus. Que tipo de influência que você foi para as pessoas? Que tipo de influência você foi? Como um bom cristão? Ou como um mau cristão? Olhando para todos nós, todos somos cristãos, crentes, igreja do Senhor Jesus. Mas, olhando Deus, Ele sabe muito bem que no meio da igreja visível, existe a igreja invisível, que ninguém está vendo, só Deus sabe que você é de verdade ou não. Eu não sei o que você faz nas redes sociais. Talvez nem sua mulher sabe. Nem seu esposo sabe. Nem seu pai sabe. Mas Deus sabe. Ele está com os olhos como chama de fogo. Irmão, eu já falei para vocês aqui várias vezes. Você não tem que ter medo do pastor, do irmão, ver você fazendo coisa errada, não. Você não tem que ter medo de ninguém, não. Você tem que ter medo é de Deus. Porque o pastor, o máximo que ele pode fazer é tirar você da comunhão da ceia da igreja. Tirar você das suas atividades. O máximo. Agora Deus, Ele te conhece. Se você morrer desse jeito aí, fazendo tudo errado, escondendo pecado, achando que está escondendo, né? Escondendo das pessoas, mas de Deus não. Ele tem poder de lançar no inferno. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Então, antes de pecar, pense em outra coisa. Todo pecado tem a sua consequência. Todo pecado tem consequência. Pastor, eu vou tirar um racha mais um irmão aqui da igreja. É pecado, irmão. Mas o que pode dar? Pode dar errado. Não vou dizer nada não. Eu vejo muita coisa. Presta atenção. Pastor, só tá eu e meu namorado ali. Nós somos namorados ainda, ou noivo. Qual que é o problema? Não tem nada. Não tem problema nenhum. Vamos viver vida sexual ativa. Qual o problema? Tem muito problema. Muito problema. Porque para Deus, o casamento é aliança feita diante de um sacerdote. É aliança feita diante de um sacerdote. Precisa fazer uma aliança diante do sacerdote. Receber a bênção. E eu já vou dar uma dica para vocês, que se alguém aqui da igreja ainda não recebeu a bênção de um sacerdote para o seu matrimônio, pode me procurar que nós vamos fazer essa cerimônia para você, nem que seja no culto. Nós vamos orar por você, pelo seu esposo, que você precisa da bênção do sacerdote. Porque para Deus a aliança do casamento é na bênção do sacerdote e na consumação sexual. Ali é um momento de pacto. Pacto. Você entendeu o que eu estou falando? Ali é um momento do pacto. Então, se você sair por aí fazendo pacto com um e com outro, você vai começar a ser uma pessoa desfacelada. Vai perdendo. Preste atenção. Cada pessoa que você faz alguma ação dessa, é como se colasse duas folhas. Já colou duas folhas? A sacola nelas, nas duas e põe. Aí depois você larga. Aí você, vamos separar. Aí você rasga. Você já viu que sai um pedacinho de um no outro? Desse jeito. Você vai sair perdendo pedaço por aí. Aí lá na frente você casa com uma pessoa certinha, boa, beleza, bênção de Deus. Mas você não sabe por que você não consegue ser feliz. Por que você não consegue ser feliz? Porque você fez pacto com vários homens, com várias pessoas. Você é uma pessoa cheia de pedaços. Pedaço de outro em você, pedaço seu no outro. Vira uma bagunça. Porque isso é uma questão espiritual. Vocês estão pensando que casamento, irmão, é um negócio assim, não, nós combina aqui, vamos lá, vamos só fazer sexo e tá bom. Ei, a coisa é séria. A coisa é espiritual. Quem inventou o casamento foi Deus. Quem inventou o sexo foi Deus. Quem bagunçou foi o Satanás. E se você estiver bagunçando na sua vida, você está prestando serviço à concorrência. E Deus criou homem e mulher. E o casamento deve ser entre homem e mulher. O que passa disso é procedência maligna. Quem entendeu, diga amém. Então não põe Deus nas suas confusões. Não põe Deus nas suas confusões. Não, pastor, mas já tem até igreja. Pode criar o que quiser, mas a Bíblia me dá um respaldo de que Deus criou o que Deus criou. É o que Deus criou. O que você quiser criar, você pode criar, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Agora,
não tem dois céus, tem um só. E o céu de Jesus, o céu de Deus, só entra quem viver segundo essa palavra. Diga glória a Deus. Vamos lá. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: vai apertar a mão um pouquinho. Sobre o sábado. Isso aqui dá uma discussão, né? Um monte de gente discute um tanto de coisa, né? Tem até gente que coloca o nome da igreja, isso aqui e tal, e prega isso aqui. Mas resumindo, Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Pronto, se Ele é o Senhor, Ele pode modificar. Porque a regra no passado lá era para eles guardar um dia mesmo, um dia, sábado, dia, lá na lei. Entenderam ou não? Mas Jesus veio e disse: não é um dia. Eu vou ensinar para vocês, não é um dia. Eu sou o vosso descanso. Aquele dia que era colocado lá era para simbolizar o que Cristo seria para nós, o descanso para a nossa alma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, pastor, então quer dizer que nós não temos que descansar dia nenhum. Está errado também. Pô, mas que negócio é esse? Se na lei colocaram um dia para descanso, e agora o senhor disse que não tem que descansar, não tem que descansar, e a palavra do descanso, ela vem antes da lei. A palavra do descanso vem na criação do mundo. A Bíblia diz: Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia Ele, o próprio Deus, que não precisa descansar, descansou para dar exemplo para mim e para você, que depois de 6 dias trabalhado, você precisa descansar, abençoado. Aí você quer trabalhar num serviço, em 2, em 3, não tem descanso dia nenhum, você está pecando. Tem que ter um dia de descanso, e tem que ter no mínimo um dia da semana que você tira para ir para a presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então não fale uma semana sem ir na igreja pelo menos um dia. Quem entendeu, diga amém. Então, em 7 dias você tem que aparecer na igreja pelo menos uma vez, irmão. Irmão, é o mínimo, uma vez. Nós temos 3 cultos, mas você tem que aparecer aqui pelo menos um. Quem entendeu, diga amém. Então tá bom. Passando esse aí, vamos para o próximo debate. Nós não vamos entrar muito na questão por causa de tempo, mas vamos lá. O debate da tradição. Aí Jesus agora, com alguns fariseus e mestres da lei, que vinha de Jerusalém, reuniu em volta de Jesus, e eles ficaram horrorizados ao ver que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Tratava-se de uma questão aqui, não de higiene, mas de pureza cerimonial, conforme a tradição dos antigos. E aí Marcos explica aqui que eles observavam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, os jarros, vasilhas de metal e por aí vai. E aí os fariseus então viviam sobre essa autoridade de tradição que era passada de geração a geração, e eles seguiam isso por completo, mesmo que estas tradições deles chocassem com as escrituras. Aí Jesus vai criticar eles por 3 vezes,
ele vai repetir a mesma crítica, usando quase as mesmas palavras. Por exemplo, ele vai dizer: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então Jesus considera as tradições aqui como a palavra de homens e a escritura como a palavra de Deus. E os fariseus, eles estavam permitindo que suas tradições sufocassem a palavra de Deus, em vez de deixar que esta reformasse as suas tradições. E aí a gente tem aqui que esse foi o tema principal durante a reforma, porque a igreja católica medieval, ela havia agora que não dá para falar com a palavra, né? Asfixiado a palavra de Deus com uma grande quantidade de tradições. E aí então Jesus desprezou as tradições. Jesus desprezou as tradições. E Jesus veio então dizer que o mais importante é a palavra. A palavra está acima de toda tradição. Então tem uns aí que por tradição, a palavra de Deus não é absoluta. Absoluto é o líder da igreja. Absoluto é quem interpreta a Bíblia, e não o que a Bíblia interpreta. Porque uma coisa é você interpretar a Bíblia, outra coisa é o que a Bíblia interpreta. Porque na regra da hermenêutica, uma da regra máxima é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Não é você com as suas palavras próprias que interpreta. Você tem que interpretar conforme o contexto, conforme o que está escrito, do jeito que está escrito. Então Jesus vai mostrar para eles que essa ideia deles de tradição estava atrapalhando eles também. Então, irmão, cuidado com essas religiosidades e religiões tradicionais, que põem a Bíblia abaixo do líder. Não, aqui a voz do fulano vale mais do que a Bíblia. Cuidado com essas ditas até igrejas, que diz: olha, tem a Bíblia aqui, mas tem o livro fulano de tal, do líder tal. Cuidado, cuidado. Siga a palavra de Deus, aquilo que é interpretado na palavra de Deus. O outro debate que eles fazem é sobre o divórcio. E sobre o divórcio aqui não é difícil para falar, é uma coisa rápida. Veja bem, eles vão debater porque Moisés deu carta de divórcio. E aí, Jesus? Moisés deu carta de divórcio. E o senhor, o que é que o senhor diz? Então veja bem, Moisés representava para todos a lei. Se Jesus fosse contra Moisés, aí eles iriam querer se levantar contra ele ali, junto com o povo, e fazer, né, um tumulto terrível. Aí Jesus vai pegar e vai falar assim: olha, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Moisés deu carta de divórcio para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não foi assim. Deus criou o homem e a mulher, e Deus disse para que eles vivessem até que a morte os separe. Mas por causa da dureza do coração de vocês, alguns se separaram e acabaram tendo o divórcio aí diante da lei aceito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora deixa eu te falar uma coisa, irmão. Biblicamente, para Deus, deixa eu te falar uma coisa bem clara: Deus odeia o divórcio. Deus odeia. Divórcio pode acontecer em casos muito raros, de um problema de agressão. Às vezes a mulher está sendo agredida pelo marido, né?
E aí não dá para viver com um homem desse, ele vai te matar. Outra coisa, traição. Só que traição não pode ser só uma vez, viu? Não, pastor, tem que trair mais vezes. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o primeiro passo, nesse caso até de traição, é reconciliação. Agora, se volta, e a pessoa volta a fazer de novo, fazer de novo, aí se toma uma outra direção nisso aí. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas o passo a se dar sempre é a reconciliação. Ninguém pisa na bola e já quer correr para o divórcio. Não é assim. Tem que se analisar caso por caso. Quem entendeu o que eu disse? Então, tem uma oração muito boa para se fazer para quem quer divorciar. Se Deus diz que até que a morte se separe, então quando alguém quiser divorciar, quiser me procurar, pode me procurar, que eu estarei fazendo essa oração por você. Aquele que está pedindo o divórcio, eu vou orar: Senhor, mata ele porque ele quer separar. A única forma de separar é morrendo. Então, tem alguém que quer separar aí? Alguém quer divorciar? Fala agora ou cale-se para sempre. Já vou orar agora. Ninguém? Glória a Deus, olha que bênção. Todo mundo quer continuar firme. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. O último aqui para a gente finalizar, sobre pagar imposto. Eita, meu Deus. Nós vivemos num país difícil, né? Mas eu vou ter que te dizer, Jesus mandou pagar. E agora, como é que faz? Dai a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Não, tem que pagar tudo. Ai, é sócio do governo, mas tem que pagar o imposto, irmão. Porque se você não pagar o imposto do carro, você vai estar andando por aí e não vem, irmão, pelo amor de Deus. Eu já vi gente fazer isso. Para com esse negócio de contar esses testemunhos. Teve gente que teve coragem de falar: irmão, meu carro estava atrasado, e aí tinha uma blitz lá, mas eu orei a Deus e falei: Senhor, dá o livramento. Irmão, vocês acreditam que eu consegui passar pela blitz com o carro todo bagaçado e não deu? Deus me deu o livramento. Irmão, tira Deus dessa confusão. Irmão, para com isso. Deus não está nesse negócio aí não, rapaz. Não, Deus livrar, uai, que Deus injusto é esse? Livrar você, sendo que você está sendo injusto? Paga lá o imposto certinho. Pastor, não quero pagar nem o imposto de carro. Ande de a pé. Vai fazer o quê? Ainda mais quando pega, irmão. E quando pega, né? Aí o crente quer falar: não, mas eu sou crente. Aí o policial: rapaz, você tinha que dar testemunho, você tinha que dar exemplo. Que conversa é essa? Então dá a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Amém, irmão? E Deus vai te abençoar. O que sobrar para você, se for só, vai 27 agora, né? 27 vai para o governo, e os 73 que sobrar, é 73? É isso mesmo, né? Isso, 73 que sobrar para você, Deus vai prosperar, vai abençoar e vai dar tudo certo. Quem recebe, diga amém. Então tá bom, o governo agradece. Fique de pé. Vamos orar. É injusto o que se faz, mas fazer o que, né? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim